Se você sente que sua vida está sempre corrida e que está difícil equilibrar sua saúde física, espiritual e emocional, se sim, esse vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre a relação entre corpo, alma e espírito e como manter essa harmonia de forma prática. E se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve e deixe seu like para apoiar esse conteúdo. Primeiro, vamos para a explicação o que é corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa parte física, aquilo que enxergamos. Ele precisa de cuidados através de alimentação, exercícios físicos e descanso. A nossa alma é aonde moram as nossas emoções, pensamentos e vontades. E cuidados para a nossa alma são necessários, pois carregamos sofrimentos, traumas, conflitos. E como podemos cuidar da nossa alma? Vou dar um exemplo aqui para vocês, como escrita terapêutica, terapia, momentos com pessoas que amamos, entre outros. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Espírito é a parte mais profunda, é a nossa conexão com o nosso Criador, que é Deus. E podemos alimentar o nosso espírito de que forma? Pela fé, pela oração, momentos de devocional e busca pelo nosso propósito. O que acontece quando essa harmonia é perdida? Então, vou explicar para vocês aqui o que acontece quando negligenciamos o nosso corpo, por exemplo. Nós sentimos fadigas, baixa autoestima, doenças físicas, dores físicas, náuseas, entre outros sintomas que acontece quando negligenciamos o nosso corpo. E quando negligenciamos a nossa alma, o que acontece? Nós temos crises de ansiedade, nós temos tristeza, desmotivação, procrastinação, né? É quando a gente negligencia a nossa alma. E quando negligenciamos o nosso espírito, o que acontece? Nós temos aquela perda de identidade, nós temos crises existenciais, falta de propósito, a gente não sabe o porquê tá aqui. E aquele vazio, sabe? Que você não consegue preencher em lugar nenhum. Isso é quando negligenciamos o nosso espírito. Quer ver um exemplo? E aposto que você deve já ter passado por isso. Mulheres que se dedicam apenas à rotina da casa, os filhos, ao marido, ao trabalho, mas esquecem de cuidar de si mesmas nessas três esferas. Elas esquecem de cuidar do seu espírito, elas esquecem de cuidar da sua alma, elas esquecem de cuidar do seu corpo, e isso faz o quê? Isso gera exaustão, sobrecarga emocional e principalmente afastamento de Deus. E como manter o equilíbrio? Alice, tá bom, você já me ensinou o que acontece quando a gente não tem o equilíbrio, quando a gente negligencia esse equilíbrio, essa harmonia. Mas como manter essa harmonia? Né? Eu vou dar aqui checklists. Eu sempre gosto de trazer para vocês checklists ou lições ou dicas práticas que vocês consigam colocar aí no seu dia a dia, em ação no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro é o corpo. Exercícios físicos simples. Não vou falar outra coisa além, né? Thalys vai preparar uma coisa muito grande. Não, exercícios físicos simples. Nem que seja 30 minutos de caminhada. Thalys, eu não tenho condições físicas para fazer 30 minutos de caminhada. Ótimo, começa com 5 minutos por dia. Começa 5 minutos no dia, 10 minutos no outro dia, 15 minutos no outro dia, 20 minutos no outro dia, 25, 30, 35, vai aumentando. Não deixe que a sua mente te manipule. Isso é domínio próprio. Você fazer o que tem que ser feito, disciplina, constância. Então, exercícios simples. Isso aqui é para outro vídeo. Vamos focar aqui, exercícios simples, mesmo que seja uma caminhada por dia. Exercícios simples. Alimentação equilibrada, sem radicalismo. Falo para vocês
com propriedade na questão de radicalismo e eu aposto que você que está me assistindo já fez uma dieta radical e já viu que não levou a lugar algum. Levou a alguma exaustão, vamos dizer assim, mental, física, né? Por exemplo, eu fiz uma dieta radical, que foi a dieta do ovo. Eu não consigo ver ovo cozido hoje. Claro que eu como, né? Enfim. Mas se eu puder escolher, óbvio que eu não vou comer. Então, eu fiz, eu acho que foi uma semana de ovo. Enfim, gente, eu comi e não aguento mais. Hoje eu como omelete, ovo mexido, ovo frito, mas ovo cozido eu não consigo comer com tanta vontade mais por causa desse radicalismo. Eu já fiz dieta detox de não sei quantos dias, só bebendo líquido e, enfim, voltei a estaca zero. E recentemente faço acompanhamento com uma nutricionista comportamental. E em um mês, de forma leve, de forma tranquila, eu perdi muitos centímetros de circunferência, né, de quadril, de medidas eu perdi muito. E eu perdi 7 quilos em um mês. E assim, eu fiquei chocada. E foi de uma coisa leve, ela não me proibiu de comer nada. Mas também eu fiz ali, fui dedicada, mantive a constância, a disciplina e obtive meu resultado. E o terceiro e última parte aqui do corpo que eu posso dar para vocês, se a dica prática, é sono e descanso adequado. O sono, eu vou falar por experiência própria. Há muito tempo eu negligenciava muito o meu sono. E hoje eu me arrependo muito sobre isso, porque eu tenho hoje reflexos dessas escolhas que eu fiz lá atrás. Então, por exemplo, eu fazia faculdade, eu chegava em casa às 11 horas da noite, eu pegava, arrumava a casa, eu ia dormir, era por volta de 2, aí eu fazia outras coisas, mexia em celular, enfim, né? E quando chegava a hora de dormir, eu tava dormindo, era por volta de 2h30, mais ou menos, e acordava 4h30, 5 horas, porque eu queria ir pra academia 6 horas, né? Chegar na academia 6 horas, porque eu já começaria o meu dia. Às 6, aí até às 8 eu malhava, e 8 eu me arrumava para ir para o trabalho, 9 horas eu começava a trabalhar, aí eu ia até 6 horas, 6 horas eu ia para faculdade, e esse ciclo se repetia. E eu não tinha o meu sono e o meu descanso adequado. E hoje eu prezo muito essa questão do dormir. Eu acho que também depois do ser mãe, né, que você acaba não perdendo, mas assim, você tem ali a privação de sono, né? Então acaba a gente dando mais valor também. Então, assim, tem gente que consegue ser muito bem produtiva se dormir 4 horas por noite, se dormir 5 horas por noite, 6 horas por noite, 7 horas por noite. Isso depende do organismo da pessoa. É claro que pela medicina, né, pelos médicos, a gente recomenda 7 a 8 horas de descanso. Então, por exemplo, eu consigo ser produtiva com 6 a 7 horas ali. Eu acordando com 6 horas de descanso, eu consigo já ser bem produtiva no meu dia. Mas se eu dormir menos, ou meu dia amanhece com dor de cabeça, ou meu dia, sabe, fica meio que arrastado. Então, eu não vou dar ali meu 100%. Enfim, então sonos e descanso adequado são necessários. Tem um livro que eu li, Mude Seu Horário e Mude a Sua Vida, que eu super recomendo, que porque assim, eu não tenho muito assunto aprofundado sobre essa questão do circadiano, tal, tudo. Então eu precisei dar uma lida, né, estudada sobre esse assunto para eu saber como que funciona o nosso organismo. E eu super recomendo para vocês. Eu vou deixar o link aqui do livro aqui embaixo para vocês darem uma olhada e estudar isso também. Vamos para o segundo, que é a alma. A sua alma, mente, né? Alma e mente ali são a mesma coisa quando eu me refiro aqui. E
o que você precisa para coisas básicas, o que você precisa para começar a entrar em harmonia. Uma das primeiras coisas que eu vou te orientar é fazer terapia. Terapia salva vidas, salva vidas mesmo. É muito bom e muito importante. Thalys, não tenho condição. Ótimo, escrita terapêutica. Como é que funciona a escrita terapêutica? Eu já falei em algum outro vídeo aqui. A escrita terapêutica nada mais é do que você pegar um caderno. Sabe aqueles diários que a gente escrevia quando era mais nova? Aquilo era uma escrita terapêutica que a gente nem sabia. Então, pega ali a escrita terapêutica, você pegar um caderno e a partir dali você começar a escrever os seus sentimentos, o que você está sentindo naquele dia, como é que foi aquele dia, isso tudo anotando nesse caderno. Você vai ter acesso único, né? O único acesso é você, e você tá ali escrevendo tudo o que se passa na sua mente. Então você vai escrever isso que é uma escrita terapêutica. E a outra também é a leitura. Você lê, aumenta, aguça a sua imaginação, aumenta o seu vocabulário. É muito bom, muito prático. Eu tenho, assim, a questão, um amor pela leitura, porque eu não gostava de ler. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo quando eu era mais nova. Eu não era muito de faltar à escola. Ou eu faltava à escola por algum motivo muito importante, ou eu estava doente. E quando teve uma vez que eu tava ali com beirando uns 12 anos, acho que 11, 12 anos, mais ou menos, ou 13, enfim, tava na minha adolescência, e eu passei mal e eu tava com muita febre, minha mãe já tinha analisado, a minha mãe já tinha visto que eu tava com febre realmente e tal. Nisso, eu falei com meu pai que eu não iria na escola e ele falou assim, ok, você não vai pra escola, porém você vai ficar em casa e você vai ler um livro pra mim. Aí ele pegou um livro, não muito grosso, um livro assim, mais ou menos. Ele falou assim, você vai pegar esse livro e você vai fazer um resumo pra mim no final do dia, pra você não ficar à toa, né, vamos dizer assim, né, em casa. E realmente, eu comecei a ler aquele livro e foi muito bom, foi um divisor de águas pra mim. E eu hoje tenho a prática porque é um hábito, né? Um hábito precisa ser criado e exercitado, tendo disciplina, tendo constância. E esse hábito eu consegui manter, que é a de leitura. Então, assim, ler vai te aguçar o seu vocabulário, vai alimentar a sua imaginação, vai refinar a sua leitura, a sua escrita, a sua conversação, a sua comunicação com as outras pessoas. A leitura é muito benéfica. E outro checklist aí para você anotar de como você começar a colocar a alma em harmonia é você cercar de pessoas que agregam valor. Se livre de pessoas tóxicas, pessoas que falam mal de outras pessoas, pessoas que só vê lado negativo em tudo. Se livre dessas pessoas. Acrescente pessoas que agreguem valor na sua vida. Terceiro e último aí para você harmonizar a sua alma e a sua mente é ter tempo para si mesma, longe de telas e redes sociais. Por que telas e redes sociais, Thalys? Porque as redes sociais, né, as telas, a internet, ela veio com vários benefícios, porém, tem vários malefícios também. As redes sociais, né, você tem aí muita questão da comparação, você se comparar com a vida daquela pessoa e você começar a remoer, a achar que a sua vida não tá nada perfeita, né, porque a internet, elas mostram o que elas querem mostrar, não mostram os bastidores. Então, ali você começa a se comparar de forma errada, porque tem a comparação de forma certa, onde você olha para aquela pessoa, se inspira naquela pessoa. Então, tire um tempo para você, longe de redes sociais, longe das telas. Eu fiz isso por 3 meses e eu recomendo, Thalys, não consigo fazer 3 meses. Eu comecei fazendo detox, vamos dizer assim, detox de redes sociais, uma vez, por uma semana. Depois passei para 15 dias, depois passei para um mês, depois passei para 2 meses, 3 meses. O último que eu cheguei foi 3 meses. Então, foi assim, gradualmente, nada brusco, né? Então, gradualmente você pode fazer esse detox necessário.
E o terceiro e último, não menos importante, eu recomendaria colocar esse bloco pro primeiro lugar, que é o espírito. Então, você enraizar o seu espírito, e ele é necessário. Lembra que eu falei que o espírito é você se conectar com o seu Criador? Então, como que você vai conectar com o seu Criador? Através de oração devocional diário. Eu falo que a oração é eu falando com Deus, ali eu tendo o meu momento com Deus. E quando eu leio a Bíblia, é Ele falando comigo. Então, você ter essa rotina durante os seus dias, você vai enraizar o seu espírito e você vai, vamos dizer assim, ter base para sua mente e para o seu corpo. Então, eu começaria a entrar em harmonia a parte do espírito primeiro. Então, como é que você pode fazer? Oração e devocional diário. Além disso, você pode ler a Bíblia, né, quando na sua devocional diária, e você refletir sobre. E a partir dessa reflexão, o que você pode fazer? Aplicar na sua vida diária. E é fundamental para você ter aí os seus dias. A sua vida vai fluir muito melhor. E vou te falar, eu comecei esse ano, né, lendo os capítulos, os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, início desse ano. E eu fiz a seguinte forma, eu comecei a ler um capítulo, né, todos os dias, e fiz um resumo do que eu entendi ali e coloquei ações práticas para eu fazer no meu dia a dia. E como que isso tem sido assim, como eu posso falar, tem sido maravilhoso para os meus dias, né? E o terceiro e último que eu falo para vocês aqui é cultivar a gratidão. Não é aquela questão de gratitude, ai, que tudo é lindo, maravilhoso. Não. Gratidão é aquilo você agradecer a Deus por aquilo que você já tem. Tem uma frase que roda aí na internet que você já parou para pensar que você vive várias orações? E isso é muito forte, porque a gente ora, pede, recebe, porém não agradecemos. Eu lembro muito de uma passagem dos 10 leprosos, um apenas voltou para agradecer. Jesus falou assim, cadê os outros 9? Não voltaram para agradecer, por quê? Não foram gratos pela cura. Então, cultivar a gratidão é confiar no processo de Deus, saber que Ele vai suprir as nossas necessidades. Agora imagine comigo a vida como um carro, como se sua vida fosse um carro. O carro tem ali o corpo, que é a estrutura. A alma é o motor, aquilo ali que bota para funcionar, bombeia. Porém, o espírito é o combustível. E sem harmonia entre isso, o carro não vai sair do lugar. Então, eu preciso do combustível, que é uma das peças fundamentais, a mente, a alma ali, que é o motor para bombear esse combustível para o nosso corpo. E esse é um exemplo muito bom. Você tem a noção de como nós funcionamos, o nosso sistema total funciona. E equilibrar o corpo, alma e espírito não é sobre perfeição. A gente não é perfeita, a gente não vai fazer tudo perfeito. Então, assim, não é perfeição. Porém, são as pequenas escolhas diárias que fazemos no nosso dia a dia. Hoje eu te pergunto assim, o que você vai fazer hoje para viver a sua melhor versão, para viver o seu melhor? E finalizo esse vídeo falando para você que se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like aqui e comenta, eu escolho viver em harmonia. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, feminilidade, psicanálise. Se você não sabe, eu sou estudante de psicanálise, estou no meu último ano e quero trazer um pouco para vocês aqui desse universo aqui no canal.
Deixa aqui nos comentários qual dessas áreas você sente que precisa melhorar. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo.